Aviso importante. Este episódio trata de temas sensíveis relacionados à violência sexual, com o objetivo de informar, conscientizar e ampliar o debate sobre o tema. A conversa é conduzida de forma respeitosa, com a presença de uma profissional da área, e pode conter descrições que não são recomendadas para menores de idade ou pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo. Recomendamos discrição. Este vídeo é de caráter educativo e informativo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Unidade de Ideias e meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, hoje temos uma convidada aqui mais do que especial, ela que é advogada da mãe do jogador Daniel Alves, Graciele Queiroz, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Isaac, Edgar. Se eu trocar o nome, isso é normal, tá? Eu trocar é normal. Eu que agradeço, é muito bom a gente poder passar um pouco do nosso dia a dia. E entender que nem todo homem é abusador, nem toda mulher é vítima, né? Nós precisamos ter uma balança para poder entender realmente qual é a realidade, o que é que está por trás disso. Muito fácil hoje eu chegar e dizer, olha, ele me abusou. Mas por quê? Ou então eu não falar que ele me abusou e realmente ele ser preso. Porque as pessoas pensam assim, se essa mulher não apareceu, realmente ela não quer nada, ela não quer dinheiro. Todos os processos existe indenização. Indenização altíssimas. Então, mesmo que ela apareça nas redes sociais, ou mesmo que ela apareça na televisão, pouco importa. O Ministério Público vai se encarregar em colocar essa indenização altíssima. Então, vocês, homens, precisam de ter um pouco mais de cuidado no falar, porque é a verdade. No falar, no cumprimentar. Mas o que te motivou a escolher o direito como carreira e, mais especificamente, a atuar em casos tão delicados como falsas acusações de violência sexual? Pior crime que existe no ordenamento jurídico. Não tem outro crime. Porque assim, como a gente estava conversando aqui, matar, você não escolhe. Porque, vamos lá, se eu estiver dirigindo, é um momento que a gente possa perder cabeça. Então, toda ação tem uma reação. Mas abusar, nós estamos falando aqui de um problema de saúde. Não tem como você abusar porque você quer, vamos dizer aqui, isso é safadeza. Isso não é safadeza. Isso é um problema de saúde. Então, é o pior crime que existe. E te digo, Edgar, que é necessário a gente ter um olhar mais crítico, tá? Toda mulher é vítima e todo homem é abusador? Não. Então, quando eu decidi lá atrás atuar em crimes sexuais, o melhor de tudo é que na minha época de faculdade eu já debatia pedofilia, estupro. Eu era a pessoa mais cri-cri da sala. Eu queria debater, mas por que isso? Mas por que isso não? Porque nós precisamos entender que aqui é um problema de saúde. Então, vou te falar que eu comecei meus 2 aninhos, foi no júri popular, na homicídio, porque eu gosto muito desse tema, né? Porém, mesmo assim, eu já atuava em crimes sexuais. Tem 8 anos que eu sou advogada, tem 6 que eu faço só crimes sexuais. E nosso escritório é só crimes sexuais. Porém, todo crime sexual, falsa acusação de abuso sexual, começa no cível. Uma alienação parental, uma guarda, uma separação que se torna um pesadelo, né? A partir do momento que a mulher não quer mais o homem e simplesmente o homem não quer mais a mulher e já arruma outra e tem uma criança nesse meio, esquece. Agora vem a falsa acusação. E falo pra vocês, no escritório quando chega separação, eu falo, opa, vamos fazer uma prevenção, porque vai vir um abuso sexual. E é todos, porque nós estamos em um momento muito crítico. Nós estamos em um momento de inversão de valores, essa é a verdade. Então as pessoas querem o agora. Não quer saber se meu filho vai ter um pai lá na frente, mas simplesmente o agora. O ódio do agora. Desculpa. Então nós precisamos ter uma ponderação hoje e entender. E te falo que não fui eu que escolhi. O direito me escolheu. Porque hoje, estou com 38 anos, poderia ter tentado qualquer outra coisa, entendeu? Mas o direito me encanta. Você saber até onde você pode ir e como o Isaac falou. Eu acertei? O Isaac falou. Como é que fica a sua cabeça? A gente precisa muito de Deus. Porque não tem como. Imagine, o que você acha é diferente do que o Isaac acha. E aí vem uma pessoa aqui que não tem nada a ver nesse meio e tenta mostrar que, o que o Isaac acha também é a mesma coisa que o Edgar acha. Porém, vamos analisar e virar esse quebra-cabeça. Mostrar se não se encaixa. Mas como é que você vai ter esse discernimento? Como é que você vai ter esse cuidado em dizer, o que você está dizendo aqui realmente é a mesma coisa disso aqui. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso, eu vou te dizer que só o tempo mesmo. Pra gente poder
entender por que eu vim parar aqui. Essa é a verdade. Doutora, o sistema, bom, o caso do Daniel Alves aconteceu na Espanha, né? Toda a situação. É muito diferente o sistema penal da Espanha comparando com o Brasil no que diz respeito a crimes sexuais? Não. A diferença é o seguinte. Aqui no Brasil, quando a mulher vem e denuncia, ela pode ir embora. A partir do momento que eu chego, a mulher chega, eu não. A mulher chega em um hospital dizendo assim, ó, eu fui abusado numa delegacia, ali já segue. Vai à delegacia, o Ministério Público é o dono dessa ação, né? O delegado vai ter que relatar e vai para o Ministério Público. Ela querendo ou não, certo? Ela não pode chegar hoje e dizer assim, como eu escuto ainda muito, eu vou lá tirar. Não existe isso. Não existe. Lá não. Lá na Espanha é totalmente diferente. Aconteceu um abuso sexual, só vai ser investigado se ela quiser e até onde ela quiser. Se no meio do caminho ela dizer, eu me enganei, eu não quero mais, acaba tudo. Para na hora. Para na hora. Por exemplo, aqui tem que ter condicional, lá é condicional representação. Aqui não, entendeu? Aí se vocês me perguntarem, tá, doutora, e o que é que a senhora acha que é mais viável? Aqui. Aqui ainda? Aqui. Sabe por quê? Quem me garante que essa mulher que tá lá fora, ela vai te acusar. Aí a gente faz um acordo aqui, né? Valores. E nesse acordo, ela tira a queixa. Vamos falar assim, vulgarmente falando, a queixa. Aí amanhã ela vai lá e faz com outro. Aí amanhã ela vai lá e faz com outro. Você não tem como investigar isso. Porque é uma pessoa que simplesmente vai tirar um dinheiro seu, e você não sabe quem é essa pessoa. Certo? Aqui no Brasil, não. Você foi abusada? Foi, então vamos investigar. E pasmem, mesmo a mulher dizendo, eu menti, ele é condenado. Sim. Nossa. Vamos lá? A mulher chega e diz, olha, eu fui abusado. Vamos dizer que ela foi até... o depoimento dela na delegacia, ela fala, olha, ele fez isso comigo. Mas chegou lá, em audiência, ela chegou e disse, não, eu menti. Vocês acham mesmo que o judiciário vai acreditar que ela mentiu? Entendeu? Entendi. Não vai acreditar que ela mentiu. Vai acreditar que alguém pagou essa mulher Pra falar que... para poder dizer que era mentira. Então, quando ela quer falar a verdade, o advogado tem muito mais trabalho. Porque imagine, não basta ser, é o que eu digo para meus clientes, tem que parecer ser. Então, o meu trabalho é mostrar para o judiciário que ela tá mentindo, mas por isso. Ela não acordou e disse, hoje eu vou fazer uma ação de graça e vou falar a verdade. Não. A verdade dela. Eu tenho aqui casos que chegaram no escritório para uma revisão criminal de pessoas que pegaram 30 anos, que foram absolvidas em primeiro grau. Em segundo grau foi condenado porque mesmo ela dizendo que era mentira, ele foi condenado. Porque as pessoas acham assim, ele foi absolvido, o primeiro grau acabou. Não acabou. Ele foi condenado em primeiro grau, acabou. Não acabou. A condenação de primeiro grau é modificada em segundo e assim sucessivamente. A absolvição em primeiro grau é modificada até o trânsito julgado. O advogado, ele tem trabalho. Quando o cliente chega assim, doutor, eu quero que a senhora atue só em primeiro grau. Eu falei, então o senhor vai procurar outra pessoa. Caraca. Porque a minha obrigação é atuar até o trânsito julgado. E outra coisa, você vai contratar um advogado que você não tem contrato? Advogado não tem CNPJ? Advogado não tem escritório físico? Você nunca ouviu falar? Só sabe que o advogado está na rede social, mas falando casos que não são deles? Você está entendendo que nós estamos em um momento muito perigoso? Só que quando você vem a um podcast, é muito importante para as pessoas entenderem qual o limite da advocacia. Não é porque o cara é criminalista que ele sabe tudo. Porque se você vier falar de tráfico comigo, eu vou dizer, vou ficar devendo você. Entendeu? Entendi. Porque não é a minha área. O penalista, como falam, ele sabe tudo. Não sabe. O penalista não sabe tudo. O advogado, porque na faculdade são 5 anos pra gente aprender de tudo. Executar é totalmente diferente. Ô, doutora, mas assim, aí explica pra gente então, por exemplo, digamos que uma mulher inventa lá, eu fui abusada, e depois, tipo, ele vai ser julgado, ele é condenado, e ela fala, poxa, eu não sabia que ele ia ser condenado. Ela vai lá e fala, pessoal, eu menti, foi uma mentira. Já era, tipo, não tem o que fazer. Já era. O que vocês acham que acontece com ela? Vamos para um cenário que, de fato, ele foi absolvido e que mostrou que ela estava mentindo. E aí, o que acontece com essa mulher? Vocês podem me falar? O que vocês acham? Eu acho que nada. Porque hoje, querendo ou não, tudo é pra ela, né? Pra ela nesse sentido de lei. Exato. Pro homem já não tem muito, né? Nada. Mas vocês já ouviram falar em denunciação caluniosa. Não dá em nada. Até porque mesmo eu provando que ele é inocente, o Ministério Público vai dizer que isso aqui é um mero aborrecimento. A mulher foi induzida ao erro. Tá, mas por exemplo, nesse caso, ele não pode processar ela depois?
Mas pra que se o Ministério Público não vai aceitar? Tu só vai me dar dinheiro, cara. Sério? Mas Sério. Nossa, mas Mas assim, existe alguma forma de indenização? É, pra porque essa ela tem Mas que- como? Me fala como. Presta atenção. Eu provei pro judiciário que ele é inocente. Mostrei que o que ela falou, ela tá mentindo. Aí eu vou pegar e vou entrar com a denunciação caluniosa. O Ministério Público, que estava pedindo a condenação do meu cliente, porém o juiz absolveu, Uhum. ele vai aceitar essa denúncia contra a suposta cliente dele? O Ministério Público é o advogado da vítima. Entendi. Tá, mas... Vocês estão entendendo? Sim, mas, por exemplo, nesse caso, ele pode perder emprego, ele pode perder tudo, tudo. E ela vai ser, tipo, normal, tipo, como... E ele vai ser queimado. Não, mas aí a gente pega, por exemplo, um caso assim maior, por exemplo, um jogador, um ator, igual o caso que aconteceu com o Johnny Depp, que é uma pessoa que é uma Sim, figura pública, sim. né? Imagina, quantos contratos não foram quebrados, né? Imagina a imagem dele entrou em jogo, né? E aí? Exatamente. Exato. E ela sai ileso. Eu pergunto pra vocês, quem mandou vocês escolherem mal? Mas, assim, é injusto. Total, total. Porque assim, eu fui criada no meio de 7 homens. Hoje, você abraçar muito seu tio é um ato sexual. Você abraçar muito seu sobrinho é um ato sexual. Isso é ridículo. Acostumado a estar dentro de casa, família, um dando banho no outro, sabe? Aquela coisa de criança. Hoje não pode mais. A pessoa já vê assim, opa, tem uma coisa estranha. E tudo é abuso sexual, tudo. Aí a criança viu um desenho, tá reproduzindo. Oh, não, esse desenho aqui, ela tá mostrando o pintinho do pai. Será que essa criança, em algum momento, na hora de ir tomar banho, não viu o pai tomando banho? Ela não sabe o órgão masculino e o feminino? E isso significa que o pai abusou dela. Você tá entendendo que a gente tá... O achismo tá virando crime? A mesma coisa que eu posso falar pra vocês, por exemplo. Eu defendo muito pastores. Pastores, bispo, muito. E eu vejo muito uma briga, vou dizer assim, religiosa interna. Que às vezes não é porque o pastor está à frente da igreja, certo? Naquele momento, ele é um homem. Ele é um homem. Só que ele está à frente. Nesse contexto, existem várias mulheres indo ali que a gente sabe que nem todo mundo ali está com a fé. Certo. Certo? Mas em algum momento ele pode errar. Porque ele é ser humano como qualquer outro. Só que esse erro, ele vem com vários erros. Porque a sua fé está dizendo que ele cometeu um crime. Porque aqui não é mais o homem, é o pastor. Só que o pastor é homem. Então nós precisamos ter esse limite. E aí, por exemplo, eu tenho um caso que o juiz disse: o seu achismo não faz disso um crime. Porque quando você diz que você estava em um culto religioso e a bispa ou a pastora estava lá na frente dizendo que quando você fica com um homem e o homem no outro dia não te assume, ele te abusou. O teu achismo não faz a tua fé, não faz do outro abusador. Não é porque ele não assumiu um relacionamento com você que de fato ele cometeu um crime, que ele te abusou. Tá entendendo o limite que nós precisamos ter? Até onde eu posso estar naquela igreja ali escutando a palavra de Deus? Até onde quem está do meu lado está de fato em busca de Deus? Nós estamos no fim dos tempos. Isso mostra que a gente, o homem, nesse sentido, ele é muito prejudicado. Porque não tem lei. É igual caso de separação, a mulher vai ficar com o filho, né? No caso. Tudo errado. É muito mais pré-julgado, mais para a mulher do que para homem, né? Vamos parar para analisar. Um filho, um homem e uma mulher, e uma criança. Separação, a mãe ficou com a criança. Sim. O pai tem que pagar tudo. Por que o pai tem que pagar tudo? Se os dois decidiram em comum acordo se separarem. Porque só o homem tem que pagar. Tá entendendo? Se a mãe também tem responsabilidade. Tá entendendo que é a inversão de valores? Sempre a mulher tem que ter direito. Eu sou mulher. Mas a mulher não tem o direito de acordar cedo e trabalhar. É o homem que tem que ir trabalhar. Que direitos iguais é esse? O meu direito só vai ser igual se for mais do que o seu? Por que não pode ser o inverso? Por que o homem não pode ficar com a criança e a mulher ir trabalhar? Nós não buscamos tantos direitos iguais? Que direitos iguais é esse? Só vê um lado, né? Exato. Mas o que é mais... O que é que faz mais barulho? A mulher? Sim. Não é o homem. Você acha que o judiciário ou a política tá se importando com o que vocês pensam? Não tá. Não. Só que engraçado, é vocês que estão no poder. Ó que bizarro isso. É vocês que estão no poder. Mas vocês não querem confusão com a mulher. E aí começa o quê? Enxugar gelo. Porque eu não vejo ninguém se posicionar.
Aí quando vem uma louca, né? Que eu vou dizer que eu sou louca. E vem e diga assim, não, é isso, pô. Opa, porque ela tá falando isso. Tá entendendo que assim, é muito mais o meu favorável? Ah, isso aqui pra mim tá ótimo, então vamos deixar assim. Eu não vou mexer nisso aqui não, vai ser tanta gente gritando, vai ser tanta mulher querendo direito. Então, é muito difícil pra vocês. E vou dizer, vai ficar pior. Ô, doutora, mas não tá tendo uma evolução assim? Tudo bem, a gente não tá no cenário perfeito, talvez muito longe de ser perfeito. Mas no decorrer dos anos não tá, a sociedade não tá evoluindo nesse sentido? Evolui em quê? De enxergar um pouco outro lado, tipo... Sim, só o meu lado. O seu não. O seu lado não tá sendo enxergado. Porque se você tem um filho e você se separa, por que o filho tem que ficar só? Porque só o pai tem que pagar. Direitos iguais. Nós não buscamos tantos direitos iguais, mas se você entende, vocês entendem que isso aqui é um problema de saúde, o psicólogo deveria estar milionário. Porque as pessoas estão com problemas mentais. Mas ninguém quer ir pro psicólogo. Se você falar assim, psicólogo, eu não sou doido? Eu não sou doido. Tem um preconceito, né? Mas não tá entendendo que o nosso problema hoje é psicológico. Precisamos nos tratar. O problema ele é interno. Ele é interno, ele não é externo, ele é interno. Só que o meu problema externo, ele atrapalha a vida de pessoas. Não sei se vocês viram um caso de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde a mulher fala assim, nossa, não precisava matar ele. Eu disse que ele tinha abusado da minha filha só pra ele sair de casa e vocês mataram ele. Aí, pasme. Depois que ela volta na televisão, já com um advogado, fala, não, eu não queria falar isso não, veja bem, é porque realmente ele tinha abusado das meninas, mas também não precisava matar. Entendeu? Entendi. Até onde, de fato, a minha verdade é interessante, que a minha verdade é a sua mentira. Entendeu? Então, nós estamos em um momento muito difícil. Preservem, tá? Vocês se preservem. Isso também não é por causa da muita mídia também? Porque hoje você vê, tem pessoas que olham na mídia e falam, pô, aquilo é verdade. Ela não tem a coragem de pesquisar ou ela ir atrás daquilo pra ver se aquilo é verdade. Então, aquilo já influencia ela, porque ela não fica só lá, ela ouve e ela passa adiante também. Tá falando da fake news. Não é fake news, mas, por exemplo, vou dar esse besta aqui, mas o Daniel Alves, quando aconteceu, a mídia inteira, somente mulheres, ouvindo mulheres falando, você olha aqui e fala, pô, realmente a Daniel Alves é um monstro. Porque ela tá falando com propriedade, porque ela tá lá, é um veículo em massa, que quem paga vai assistir, então ele vai ouvir, ela não vai pesquisar, peraí, deixa eu ver de fato, eu vou esperar dar tempo ao tempo para ele poder pré-julgar. Não, ela já fala, então ela chega na amiga dela e fala, olha, aconteceu isso, cuidado, então o homem é assim. Não tem um pouco, não tô falando que é culpa do jornalismo, mas assim, essa... É o achismo, na verdade. Exato. O seu achismo é o meu achismo, é o que eu falo assim, Edgar. Nós precisamos ter um limite aonde o meu achismo vai te prejudicar, porque eu acho que isso aqui é uma arma. Que eu posso chegar aqui agora, começar a falar, e vai viralizar, e isso vai se tornar verdade. Sim. O meu achismo, não a realidade dos fatos. Nós precisamos de um limite. Só que quando você fala de mídia, a mídia hoje, principalmente a mídia, não a televisiva, mas a mídia que nós encontramos nas redes sociais, essa mídia, cada um quer ter mais like do que o outro. Sim, exatamente. Ah, não, meu site, meu perfil tá bombando. Então, coloca ali coisas assim... que uma pessoa que pense, quando olha, vai dizer assim, o que é isso aqui? Não se checa para saber se é verdade. Por exemplo, hoje eu tô a fim de jogar uma bomba no mundo e falar uma mentira. Ah, isso deu certo. Rapó, palavras que, de fato, palavras-chave que viralizam. Entendeu? Entendi. E aí nós estamos enxugando um gelo, porque um publica e o outro viu que tá dando visibilidade, o outro publica também, o outro publica também, e a gente fica vivendo isso aqui, que Exatamente. é uma aberração. Agora sim, estão assassinando reputações. Muito, porque aí você fala Daniel Alves, um homem com mais de 71 títulos, que simplesmente o povo brasileiro coloca ele como um monstro. Sim. Que lá fora não é assim. E aí a gente começa a observar. Onde está o erro, né? Porque assim, eu sou brasileira, mas a picuinha do Brasil... É demais. Agora, qual a necessidade disso? Eu vi um post lá no seu Instagram do influenciador gospel. Ele Vitor Bonato. Vitor Bonato. Mal, assim, as pessoas não têm o tempo dele falar. Já pré-julgou ele demais. Exato. E agora? Que ele foi no Santa... E como que fica? O Vitor foi absolvido. Glória a Deus, a gente conseguiu em primeira instância mostrar a verdade. Porque assim, você se sentir abusada... É uma coisa. Você ser abusada é outra. Exatamente. Mas... O caso do Vitor é um caso que, assim, eu falo profissionalmente,
ainda mais por ser evangélica, você começa a observar que as pessoas estão invertendo. Todo mundo está falando de Deus porque dá visibilidade. E quem tem um chamado termina sendo prejudicado. Porque essas meninas tentaram parar o chamado que Deus tem para o Vitor. Mas ele aí continua, graças a Deus, ele tá caminhando. Mas nunca vai ser do mesmo jeito. Não, porque aquele rótulo fica com ele, né? Pro resto da vida, Fica. E assim, infelizmente. várias esculhambações nas redes sociais. Sempre. Ele sempre conversa comigo. Olha, doutora, como é que tá? E eu falo para ele, olha, a gente vai perder só tempo. Porque é o que o outro acha de você. Não é você. Entendeu? Então, mas para analisar, o menino estourado nas redes sociais, fazendo o chamado dele, aí vem 3 meninas que simplesmente disseram, foi dentro da igreja. Nada foi dentro da igreja. Nada. Mas o que é que a mídia propagou? Tá? Só que aí você tem que ter um porém. Se você tem um advogado que de fato sabe esse jogo da mídia, eu paro. Na hora. Tá falando do meu cliente? Vem cá, pra eu te ensinar. O direito de resposta. Só que você tem que saber fazer. Se você parar para observar, na faculdade nós não somos ensinados a trabalhar com a mídia. Como é que você faz isso? Você precisa ter essa interação com a mídia. Porque venhamos e convenhamos, nós hoje só estamos aqui por causa da mídia. Só que você tem que saber trabalhar a mídia a seu favor. A grande maioria dos advogados não sabe isso. E acha o seguinte, tá sendo acusado de abuso sexual? Tá bom, vamos ver o que é que vai dar. Não. Tá sendo? Me dá aqui. Qual é a delegacia? Vamos adiantar isso aqui. Porque não basta ser. Tem que parecer ser. Nós precisamos ter esse cuidado. Porque todo homem é abusador. Assim, é um pastor aí, tá abusando demais. Não é normal. Não é normal. Isso não é normal. Então, hoje é muito fácil viralizar. É só falar de Deus. Falou de Deus e, assim, falar de uma coisa que não deveria falar, né? Sim, não deveria. Porque era o respeito soberano de primeiro momento. Mas hoje não, virou banal. Olha, eu tenho uma revelação pra você. Olha, hoje eu quero falar de Deus pra você. Mas aí você também tem que ser inteligente. Olha pra aquela pessoa pra ver quem é que tá te falando isso. Não sei se vocês viram, acho que a Jojo Todinho tava em um podcast e falou que tava num shopping e uma mulher começou a gritar, dizendo, eu tenho uma revelação pra você, que não sei o quê. Aí ela, sai daqui. Tipo, porque quem realmente quer Deus quer falar, não precisa disso. E outra, você também pode falar com Deus. Né? E ela falou assim que não, sai daqui, sai repercutiu, a mulher dizendo que ela não queria escutar o que Deus estava falando. Eu falei, gente, que loucura. As pessoas querem viralizar e querem a sua atenção. Como é que eu tenho a sua atenção? Eu vou descobrir o que é que você gosta. E outra, com a rede social, que as pessoas têm uma mania de colocar tudo. Você acordou hoje, você dormiu hoje, sabe? Eu vejo muito você naquele bar. Claro que ela gosta daquelas comidas. Então, hoje é muito fácil descobrir quem é um outro. Rede social. Não tem o limite. Rede social não tem o limite. E hoje ela é vítima de tudo, né? Porque ela virou, por exemplo, ela falou uma coisa que acabou com, tipo assim, ela mudou totalmente. Né? A Jojo Todinho. Realmente. E ela mudou muito. Doutora, te perguntar, talvez a pessoa ela recebeu uma acusação agora, tipo, e ela não sabe o que ela faz, ela tá perdida. Quais são os passos que ela deve dar? De que forma que ela deve agir nesse primeiro momento? Vou melhorar. O que caracteriza juridicamente uma falsa acusação, então, junto com essa pergunta? Primeiro ela vai botar meu nome lá no Google, Graciele Queiroz. Aí, galera, a dica. Mas assim, primeira coisa que se faz é buscar realmente um advogado competente para entender. E parem com essa loucura de dizer quanto custa. Não. Primeiro é necessário entender o que o seu processo precisa. Por quê? Como eu falei para vocês, muita gente faz atendimento para conversar comigo porque acha que isso é crime. Não tem nada a ver. Primeiro, nós temos um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é necessário entender o que foi que aconteceu para poder fazer diligências e tentar finalizar ali no inquérito policial. Todos que chegam lá, eu digo, aqui vai para frente. Aqui não tem como ir para frente. Essa briga aqui é outro tipo de briga. Então, vocês precisam primeiro buscar alguém para analisar a sua situação e entender. Vai a primeiro grau, segundo grau? Doutora, quais são as possibilidades aqui? Há possibilidade de eu ser condenado? Não há. Porque corra do advogado que diz, aqui é absolvição, aqui vai dar certo. Não tem como, gente. E te digo, a depender do estado que me contrata, eu falo, deixa eu ver seu estado como é que tá crime sexual. Porque às vezes tem um caso que chocou aquele estado. Então, tu vai começar a fazer pedido? Vai ser tudo negado. Entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, hoje, falando do Daniel Alves, depois da absolvição e anulação do processo do Daniel Alves em segundo grau, o que aconteceu? Todo mundo tá indo pra rede social dizendo que é inocente. Brasília hoje não tá vendo mais técnica. É política. Na política tá dizendo nega, nega, nega.
Não adianta você ser inocente ou não. Nega, porque a palavra dela tá muito forte. Porém, vem um homem conhecido no mundo inteiro sendo absolvido. Então, todo homem agora virou inocente? Não. Entendeu? Então, tem que ser analisado a realidade daquele local, a juíza daquele local, essa movimentação. Tem que se fazer esse estudo. Deixa eu ver aqui, caiu em qual vara? Qual é a comarca? Aqui, ó, essa juíza, por exemplo, posso dar um exemplo de uma juíza feminista ao extremo. Ao extremo. Você vai falar com ela, ela manda calar a boca. É esse nível, né, de audiência. Doutora, eu não quero saber o que a senhora acha. Doutora, aqui não, doutora. E eu, opa, excelência, questão de ordem. Eu vou continuar perguntando. Excelência, eu vou continuar perguntando. O seu código penal não é diferente do meu. Só que quem é que quer se dispor com o juiz, a não ser a louca aqui? Entendeu? Entendi. Como eu atuo no Brasil todo, indiferente. E eu já chego pro cliente igual, essa juíza aqui é acostumada a fazer isso aqui. Você vai ser condenado. Essa juíza aqui, ó, vai ser absolvido. Entendeu? Então, tem que se fazer esse contexto, tem que se fazer essa análise juridicamente para poder entender. Só que hoje é muito fácil você contratar, chegar e dizer assim, ó, eu tô com esse processo aqui. Aí você chega ao advogado e diz, eu cobro 100 mil. Ele nem sabe o que vai fazer. Ele nem te deu uma análise processual. E outra, não tem contrato? E como é que faz para recuperar esse dinheiro do advogado? Você tá entendendo que as pessoas estão... As pessoas precisam ter calma. Eu sei que se colocar numa falsa acusação não é simples. Não. Tem uns que chegam lá e falam assim, não vai dar em nada aqui não. Ei, vai tratar essa sua cabeça. Seu problema aqui é psicológico. Não tem crime aqui não. Não tem. Você tá fantasiando isso. Só que não seria mais fácil pra eu dizer assim, é tanto. Entendi. Seria muito mais fácil porque o cara ia, não, a doutora tá resolvendo. E não é nada pra fazer ali. O problema dele é psicológico. Filhinho, vai buscar um psicólogo. Você não tá bem. Não, você pode voltar aqui no meu escritório a hora que você quiser. Isso aqui, ninguém vai te denunciar. Isso aqui não é. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi um rapaz que cada um tem seu fetiche, cada um faz o que quer. E ele sempre ele gostava de pegar o Uber e perguntar se o pessoal queria sexo. Perguntar. Se eu te pergunto, eu não cometi crime. Se eu te forço, é crime. Eu cometo crime. E aí eu perguntei para ele, e como é que você fazia? Doutora, eu disse que ele era muito bonito e passava meu telefone pra ele. Como assim? Você obrigava? Não, eu dava o cartãozinho, liga pra mim, eu te pago tanto pra você sair comigo. Eu falo, isso você quer dizer o que comigo? Não, doutora, eu fiz isso pra vários motoristas de Uber. Eu falei, e daí? Ai, doutor, e daí? Não, eu tô tentando enxergar aqui qual é o crime. Não, porque na minha vontade eu falei, você forçou ele? Não, você tá entendendo que as pessoas estão doentinhas? Nossa, mas é bem complexo, na verdade. Exatamente. Você hoje conhecer uma pessoa e chegar e dizer, eu quero sair com você, isso é crime? Olha, doutora, daqui uns anos acho que vai ser. Também. Tá indo. Desculpa também. aí, mas assim. Eu tô também brincando, não acredito. Perdão. Porque tô tinha um brincando. projeto de lei aí para ser aprovado, imagine, olhar conotativo. Então. A depender do que, como você me olhe, é abuso sexual. Nossa, é muito... Não, é muito impactante. É igual o caso do Gentili também, né? E olha que o dele, tudo bem que foi muitos anos atrás. Nada contra ela, que também eu não sei a dor dela. Uma né? coisa interessante, Gabi, que você citou, como que funciona, por exemplo, digamos que a pessoa ela foi vítima de algum abuso. Quanto tempo que ela tem para recorrer? É porque boa sei pergunta. pensar, aqui, ó. Ele pegou. É minha essa pergunta então, hein? Vamos lá. Vocês já ouviram falar da Joana Maranhão? É uma atleta. Então, nós temos uma lei que se chama Joana Maranhão. A partir da maioridade, eu tenho 20 anos para poder denunciar o meu abusador. Ou seja, completei 18 anos, eu tenho até 38 anos de idade para denunciar. Só que nós temos aqui a mudança da lei. Aí vamos observar se hoje seria crime ou não. Ô, doutora, mas aí é complicado uma coisa. E questão de prova? Como é que foi? Pô, 20 anos? Não basta, não precisa. Não precisa? Só a palavra dela. Como hoje também. Basta eu falar, eu pedi pra ele parar e ele continuou. É abuso sexual. É o meu querer, é a minha vontade. Eu não quis mais continuar. E eu falei pra ele, para, e ele continuou. É só a palavra dela. Não precisa de mais nada. Não precisa de corpo de delito. Vamos lá. Temos uma criança aqui, que supostamente a mãe pegou essa criança, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, certo? Vamos lá, vamos começar. Supostamente a mãe pegou
a criança na casa do pai e ela estava com as partes íntimas dela avermelhadas. Uhum. Abuso sexual. Sabe por quê? Porque tava com. A vermelhidão. Só que não é só isso. Basta lá na delegacia, ó. Cheguei lá, a parte íntima da minha filha estava tocada. Aí você vai fazer um corpo de delito e não tem nada. Mas tem aquele vermelhidão. É estupro de vulnerável. Estamos falando aqui de uma pena de 8 a 15 anos. Só que essa pena vai aumentar porque ele é pai. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Como é que você inverte isso? Aí me contrata pra gente conversar. Vocês estão entendendo que é muito além do que é... Caraca. Nossa, então se uma pessoa ela não tem recurso pra procurar um bom advogado... Eu faço pro bono às vezes. Mas é a verdade. É lamentável, mas é a verdade. Meu Deus. Aí vocês acham que no presídio tem... Todos que estão ali realmente são culpados? Nossa. Não. Esse foi um caso que aconteceu lá, mas aconteceu também, acho que foi na Bahia. A moça falou que o rapaz estrupou e o pessoal matou ele. Na verdade, conta, o cara não tinha feito nada. Só Ela tava que- nervoso com a. Exato, só que aí nesse caso o Estado responde, né? Não sei como é que tá até o conhecimento da família do que viu a óbito, mas o Estado responde porque ele adentra ao presídio e ele é morto lá dentro. Que quando você adentra ao presídio, você é responsabilidade do Estado. Você não pode ser morto lá dentro. Ah, não. Não, claro que não. O Estado responde por cada pessoa que tem ali dentro. O Estado responde. Sério? Então se uma pessoa morrer lá. É claro, indenização, o Estado responde. Você tá ali para cumprir pena, não para ser morto. Você tá entendendo? Eu tô aprendendo coisa que realmente eu não fazia nem ideia. É quando a gente morre. Mesma coisa. O corpo, ele se torna do Estado. Caraca. É a mesma coisa. Nossa, mas é curioso, né? Porque a pessoa, digamos, ela foi condenada, passou 20 anos na prisão e aí, sei lá, tipo, uma pessoa inocente. E essa pessoa, tudo bem, ela é solta, tudo, mas os 20 anos de vida dela também, tipo, o Estado tem que pagar. o Estado tem que pagar. Tem que pagar. Por exemplo, tem um caso muito famoso, que é um caso, esqueci o nome dele agora, de Manaus, que ele passou mais de 20 anos e depois descobriu que era tudo mentira. Você entende que a ineficiência do Estado na investigação que colocou aquele cara atrás das grades? Tá entendendo? Então o Estado tem que pagar. É a mesma coisa do Daniel Alves. Daniel Alves passou 1 ano e 4 meses preso porque a investigação lá tá errada. Segundo grau, as 3 juízas dizem o seguinte: anula isso aqui. Isso aqui não tem crime nenhum. Ele não foi só absolvido, o processo dele foi anulado. Entendeu? Não era nem pra ter começado. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Então, esse erro é de quem investiga. Quem investiga é o Estado. É o Estado. Só que a grande maioria das pessoas não sabe o seu direito. E aí nós estamos fazendo isso, enxugando gelo, um querendo fazer mais do que o outro, sem efetividade, que é muito fácil chegar aqui e dizer assim, olha, eu sou Graciele Queiroz e eu tô aqui pra dizer isso pra vocês. Tá, coloca meu nome no Google, vai descobrir quem é Graciele Queiroz, verifica realmente se ela tem processo, verifica realmente qual foi os casos que ela... Você tá entendendo? Porque você falar do caso alheio é muito fácil. Tá tudo na mídia aí, quantas pessoas não falam, não viralizam por um caso que nunca botou pé? E hoje é muito comum isso. Basta falar daquele caso que tá em alta. Aí sobe nele. Né? Exato, mas isso é errado. A OAB deveria combater isso. Você tem procuração nos autos? Não. Então, não vai falar mais disso. Se você não tem procuração nos autos, você não pode falar daquele caso. Seria lindo se fosse assim. Mas uma curiosidade, então, assim, que cuidado os homens devem ter antes, durante e após o envolvimento íntimo com alguém, então? Vocês aí, vocês querem. Porque Vocês querem tem que se prevenir, porque, 20 anos depois a mulher vem... Nesse meio termo aí, um tio que tá indo pra política, eu vou dizer o que pra ele? Olha, abusou da minha sobrinha. E vai ficar elas por ela, sabe por quê? Porque ela vai dizer que tá fazendo um tratamento psicológico. E é muito fácil. Recentemente, eu, numa audiência, perguntei à menina dentro da igreja, né? Essa era a testemunha de Jeová. E eu perguntei, a senhora tá fazendo tratamento? Ela, sim, desde que eu fui abusada. Eu falei, desde quando? Desde os 8 anos. Aí eu falei, você tá fazendo tratamento? Ok. Aí, não, eu não corrigi o que ela falou, né? Estratégia de inquirição. Aí já eu falei assim, a esposa do fulano foi atrás da senhora? Foi. Foi aí que então a senhora começou o tratamento psicológico? Foi. Entenderam? Lá atrás ela disse que desde os 8 anos ela fazia tratamento. E agora ela tá dizendo que não. Que só quando... Tem coisas que é muito importante pra gente entender como ela tá mentindo. Só que a maioria dos advogados, quer dizer, você tá... Não. Nós temos uma DPF 1107 que a gente não pode denegrir vítima. Eu não denegro ninguém. Como a Lei Maria da Fé. Eu não faço... Eu vou te colocar no colo. Você
Você é essencial pro meu trabalho, senão eu não trabalho. Que você continue mentindo. Eu vou mostrar a sua mentira, ele vai ser absorvido e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque você que escolheu mal, você que saiu da sua casa hoje na intenção de trair a tua mulher. Entendeu? Então tu tem que pagar. Se não é de um jeito, é do outro. Ah, doutor, eu não abusei. Mas você fez o errado. Deus é justiça. Aí você agora quer dizer que você é santo? Não, meu amor, você fez errado, sim. E nada. Se existiu o inferno é aqui. Você vai pagar aqui. Entendeu? Ah, mas não vai dar em nada. Então tá bom. Vai gastar com advogado. E se gastar com advogado errado, vai gastar 2 vezes. Quem não tem dor de cabeça, quem paga mal, paga 2 vezes. E você ainda vai ter um problema na sua família. Porque é uma traição, é muita loucura. Se você escolheu a mulher errada, essa mulher, se teve filho, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir ver essa criança crescer. Sim. Você não vai acompanhar essa criança. Então, olha, nós estamos nos fins dos tempos. Existe um padrão, assim, por exemplo, daquela pessoa que ela recebeu uma acusação e ela, de fato, cometeu um crime. Tem algum padrão, não sei, de comportamento desses criminosos, assim, que é possível identificar, assim, talvez de uma maneira mais rápida? Sim, você está falando do abusador em si. Do abusador, isso. Sim. Olha, eu tô aí há 8 anos e eu atendo de tudo, né? Uhum. E todo mundo que chega no meu escritório, eles são inocentes. E aí eu quero escutar eles. A inocência dele. Porque quando eu pego o processo, eu vejo que não é. Eu digo, tá, mas, por exemplo, eu tenho um caso que no meio do caminho eu falei pra ele assim, fala pra mim como é que você fazia com essa criança. Ele se sentiu confortável. Eu já sabia que ele tinha abusado da criança. Ele fala, doutora, eu inseri 2 vezes nela e tive alguns beijos com ela. Eu falo, criança de 8 anos. Desde os 4. Aí eu falei, só foi essas vezes? Foi. Por que eu quis fazer a pergunta direta para ele? Porque quando eu vi a criança, eu vi que a criança tinha gerado um amor. Um amor de homem-mulher. Não era um amor de pai e filho. Não era. Porque ela falava para psicólogas, a psicóloga o seguinte, quando é que meu papai vai voltar? E eu tô com saudade dele pegar na minha periquita. Era dessa forma. E aí a psicóloga falava, porque ele faz assim. E ela mostrava como é que ele fazia. Ah, eu tô com muita saudade do meu pai. Meu pai vai voltar quando? Então, tipo, olha só. Nós estamos aqui em um cenário de uma criança de 4 anos que tem um homem que é o seu representante, que é o padrasto, que é o seu representante, que ensina ela a fazer isso. Como é que essa criança vai ter discernimento de saber que isso é errado? Você entende o que eu quero dizer? Então, ela cresce aqui e acha que isso é certo. Então, ela vai sempre querer. Não sei se vocês viram um vídeo na internet que viralizou, que a mulher chega, puxa um lençol e o homem está inserindo um pênis na criança e a criança está de ladinho assim. Ah, o papai disse que queria brincar. Titio disse que queria brincar. Então, essa criança, ela não tem discernimento o que é certo, o que é errado. Não entendendo? Então, se ela tem aquela figura homem que está ensinando isso para ela, ela vai continuar fazendo. Não tem como não. E aí, eu perguntei, todos os meus atendimentos eu pergunto como é que você me descobriu? De onde você tá vindo? E aí ele começou a falar, eu falei, eu lamento, mas eu não trabalho pra vocês. Como assim, doutora? Eu atuo em falsa acusação de abuso sexual. Doutora, quanto é? Não é o valor. Tá entendendo que isso aqui não estão falando de dinheiro? Não tem como. Eu atuo em falsa acusação de abuso sexual. Não é em crimes sexuais. Entende? Sim. E aí o choro é livre, é o momento que querem dobrar os honorários, que você não falou qual era o valor, e é o momento de dizer, doutora, pense bem, ou doutora, veja bem. Não é ver bem. Nós estamos falando do pior crime. E vou te falar, tudo que se faz aqui, paga aqui. Então eu deito e durmo com muita tranquilidade. A minha consciência não vai pesar, porque eu sei do meu trabalho. E eu sei de fato que eu tô defendendo. Todas as vezes que você vê o meu rostinho defendendo alguém, saiba que ele é inocente. Não tem como ele não ser. Porque senão meu rosto não tava ali. Você tem que acreditar muito. Você tem que ter provas muito, sabe? Pra você dizer assim, você não tem noção que as pessoas fazem comigo. Vocês não têm noção. Tem que ter muito amor a Cristo pra poder aguentar a maldade do outro. Porque a verdade do outro é absoluta. Não é a verdade dos fatos. Simplesmente ele é o jogador de futebol. Ou ele é o cantor, ou ele é... Não, esse daí é vagabundo. Mas o meu irmão, meu sobrinho, não é vagabundo. Entendeu? Você já foi criticada, cancelada por essa atuação? E como que as mulheres te olham hoje? A frase é:
Quero ver sua mãe lhe vendo ser estuprada em praça pública, levando 3 tiros na sua cara. Caraca. Isso é bem normal. Isso é muito normal. Isso é crime. Sim, isso é crime. E pasme, são as próprias mulheres que fazem isso comigo. Caramba, doutora. As próprias mulheres. Hoje em dia eu nem respondo mais, sabe? Eu vou lá e bloqueio, quando tá me esculhambando, me chamando de analfabeta. Ai, fala do meu cabelo, se não tá legal na filmagem, que tá aparecendo uma coisinha aqui. E tá tudo indo, segue o jogo. Por quê? Essa é a verdade dele e dela, não é a minha. Quem me conhece, me conhece. Só que, por exemplo, de madrugada, quando eu tô estudando, que chega uma notificação no meu Instagram, eu olho tudo, viu? Não é minha equipe, não, é eu que olho. E aí, quando eu vejo alguém falando muito, eu desbloqueio e digo, ó, enviado do demônio. Aí eu digo umas coisinhas assim que o horário não permite. Eu vou lá e bloqueio. Eu digo, dá um alívio. Dá um alívio. Mas eu sou bastante. Principalmente mulheres e advogados. Caramba, até advogado também. Sim. Advogado vai chegar e dizer assim, ó, vai contratar a Grace? Eu cobro mais barato do que ela. Caraca. Não. Ali aprendeu comigo, foi meu estagiário. Só estagiei com o Dr. Raimundo Palmeira. Meu mestre lá em Maceió. Foi o único advogado que eu estagiei na minha vida. Mas eu de um tempo pra cá, me tornei estagiária de tanta gente. E aí eu penso o seguinte, se ela é tua estagiária, ela tá desse jeito, que merda você fez da sua vida, hein? Porque eu falei, cara, ele disse que eu... A verdade do outro vai ser sempre a verdade do outro, entendeu? Entendi. E outra, não custa nada as pessoas perguntarem. Por exemplo, no meu Instagram, as pessoas mandam mensagem, eu respondo. Muita tranquilidade. Só não respondo quando querem passar dos limites. Sim, entendi. Mas perguntar, doutora, posso fazer uma pergunta? Por favor, se eu puder responder. Doutora, isso, não faz isso, faz assim. Ah, doutora, eu fico braba quando diz assim, não tenho dinheiro pra te pagar. Eu digo, oxi, mas eu nem disse quanto era. Nem te falei quanto era. Quanto é que fulano... Recentemente teve uma mulher que veio desesperada, porque eu gastei tanto com advogado. Eu falei, lamento, eu cobraria metade disso aí. Mentira, doutora. Quem paga mal, paga 2 vezes. Entendeu? E tem casos assim, digo pra vocês que eu nem entro. Caramba. Eu prefiro não pegar esse dinheiro, porque as pessoas acreditam que a graça é Jesus Cristo, e eu não sou. Então assim, ai não, eu contratei essa advogada e vou ser absolvido. Homem, vai pra lá, viu? Não tenho esse dom não, filho. Meu dom aqui é de trabalho. Aqui, ó, que não é dom não, é trabalho. É sentar e dizer assim, cadê o erro disso aqui? Vamos ver o que é que a lei diz. Não, é isso aqui. Mas as pessoas passam do limite, as pessoas endeusam o outro. Ah, minha salvadora, sou não, meu filho. Sou não, tô aqui trabalhando só. E aí a gente faz esse análise pra depois pegar o caso. Entendeu? Porque não dá pra gente agora, temos um problema. Quando o cliente chega mentindo, não tô falando mentir do crime. Mas quando o cliente chega dizendo, ah, não, porque é tranquilo, que não sei o quê, e aí você não conhece a cidade em si, nem quem é aquela pessoa na cidade, você precisa ter um cuidado. Entendeu? Erros que eu cometi que eu não cometo mais. E isso eu ensino muito na minha mentoria. Como de fato você entender, isso daqui vai dar dor de cabeça, isso aqui não. Porque tem dinheiro que é melhor deixar passar. Por favor. Doutora, tem algum caso assim mais complexo que a senhora poderia contar pra gente? Tem um que a cidade, ó, existe estupro cultural, existe cultura do estupro. É totalmente diferente, tá? Vamos lá. Eu tenho um caso onde é o interior. Interior. Aquele interior bem escasso. Aonde nós temos uma menina de 13 anos, que tem relação com quase a cidade inteira, porém a menina continua virgem. Pensaram, né? E nesse contexto, meu cliente, que veio já para uma revisão criminal, ele foi acusado de estupro e pegou aí 9 anos e pouco. Ficou preso. E aí, quando ele estava solto, ele veio para poder olhar e eu começava a ler o caso e fazia, como assim, cara? Ele foi preso no momento que a família chega e aborda ele em um terreno baldio com ela. E ele tenta inserir realmente o pênis nela. E tem uma luxação. Mas o ímã dela estava intacto. Doutora, só ele inserir o pênis ali não é estupro? Sim, se não for consensual. Porém, eu disse pra vocês que ela tinha 13 anos. Porém, eu disse pra vocês que a cidade inteira comeu ela. Só que eu não falei pra vocês que ele conheceu ela em uma boate. Uma boate só entra maiores de 18 anos. Então, nós temos aqui o erro do tipo. Você foi induzido ao erro. Porque se eu conheço uma pessoa na balada, eu entendo que tá todo mundo ali maior de idade. Porque nós temos ali drogas, nós temos bebida, nós temos tudo. Temos pessoas que realmente podem utilizar aquilo, certo? Então, tá vendo nesse contexto aqui a quantidade de erro? Só que, pasme, eu, do jeito que eu sou, eu fui na cidade que eu queria saber, porque eu sou curiosa. Falei, não, ou é raro aqui
o corpo dele, tem uma coisa estranha aqui. E aí, pasmem. Coisas absurdas ele descobriu a menina. Mas a menina, por que eu tô falando do cultural e a cultura do estupro? Para alguns, a cultura do estupro é realmente o estupro. Mas você ter sexo só pelo ânus não é estupro. Vocês entenderam? Ela só tinha ato sexual pelo ânus. Só. Por isso que a mente dela estava intacta. Mas agora eu vou fugir um pouco disso aqui, mas assim, mais uma curiosidade que eu estava conversando com o Isaac, que eu acho que fazeria muita falta. Você acredita que falta educação jurídica para criança na escola? Sim, 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 sim. Não é a cartilha, sabe? É a educação mesmo. Só que você acha mesmo que o nosso governo tá querendo que a gente... Tá querendo que a gente saiba nem ler. Tem Mas esse a gente detalhe entender os também. nossos direitos. Precisaríamos muito. Eu digo que assim, ó, a educação sexual também deveria estar no colégio. Também. Educação sexual. Educação sexual não é ensinar a criança isso, não. Educação sexual, saber e conhecer. Só que, como a gente começou lá atrás, o problema está na mente. Isso aqui é psicológico. Tem que tratar. Mas tudo é o começo. Mas se ninguém tá se preocupando, Edgar, com nada. Ninguém tá se preocupando. As pessoas estão se preocupando, ó, Possível. minha família e eu. Entendeu? O próximo até onde é o próximo? Entendeu? Então, nós estamos em um momento muito difícil. Muito difícil. Se tiver filhos, não, fica quieta aí. Cuidado aí. Doutora, qual o legado que a senhora gostaria de deixar? Gostaria e vou deixar. Eu tô com cabelo loiro assim, mas eu sou morena. Eu sou a primeira mulher da minha família, né? Uma família nordestina, uma família que, assim, hoje eu mantenho toda a minha família. E a gente vem com índice de analfabetismo muito alto. Então, eu quero sim ser referência, não só para minha família, mas para uma nação. E eu serei. Estou terminando o mestrado fora do Brasil. Eu estou começando agora a escrever obras que eu preciso que as pessoas acordem. Acordem e entenda que esse abusador de hoje pode ser alguém da sua família. Sabe? Não chegar simplesmente no WhatsApp da vida e começar a compartilhar. É a mesma coisa quando o advogado vai preso. Muita gente me manda, ó, doutora fulano, é advogado, é a classe. Nós precisamos parar com isso. Que ele responda pelo crime que ele cometeu, mas ele é advogado, nós precisamos ter um respeito. Não é passar pano, é simplesmente parar desse mimimi, desse compartilhar. Então, hoje, as porradas que eu estou levando, eu quero que o próximo que venha não precise levar. Que eu possa facilitar para aquele próximo, ou aquela próxima, entendeu? Como hoje eu tenho muitas advogadas que faz, doutor, ó, deu certo, doutora, me espelhando na senhora, falou, Jesus abençoe, segue. Que nós precisamos só parar e ler, e entender, opa, aqui tá mentindo. Entendeu? Se nós tivéssemos judiciário hoje coerente, nós não estávamos vivendo isso. Doutora, temos? Temos, sim. Mas também não temos. Entendeu? Porque quando eu chego em um estado que eu vou conversar com o juiz, que ele abre as portas, que eu vejo o discernimento, coerência, eu falo, nossa, que multiplica o senhor. Não é porque ele está sendo bondoso com a graça. Não. É porque ele está sendo justiça. Recentemente, eu peguei um caso aqui em São Paulo e o procurador, ele colocou um parecer que eu falei, que é esse homem? Quando eu li, eu falei assim, olha como é bonito. Olha como é bonito você ver o judiciário tendo efetividade. Não é fazer por fazer. Não, é enxergar aquilo ali como um direito. Não é porque ele é o fulano de tal, é o direito dele. Entendeu? Só que não temos isso hoje. Eu tenho fé. Eu vou te falar, eu tenho 8 anos de advocacia. Se eu peguei assim, nesse contexto, pessoas coerentes, eu vou listar assim, 5, ainda tô sendo muito. Olha. Entendeu? Então, assim, eu quero sim ser referência para muitos e muitas, mas com coerência. Que eu possa deixar um legado para facilitar a vida deles lá na frente. Assim Deus permita. Amém. Que assim seja. E qual a sua visão sobre justiça ideal? É uma utopia ou algo possível ainda de acontecer? Depende do que seja ideal. Ideal para o meu filho, ideal para a minha família, ou ideal para um todo, entendeu? Por um todo. É, mas esse um todo não tem como existir. Entendeu? Porque se eu tô no poder, vai ser ideal para minha família. Entendi. Não vai ser ideal, entendeu? Porque é muito bonito você dar, você vir, você levar um discurso aonde você atraia, mas você não executa.
Entendi. Entendeu? Então, esse ideal, ele tá muito Muito longe. muito longe, muito longe. Te falo porque, né, com essas coisas de política, muitos políticos vêm atrás de mim, aí eu olho e digo, mais um, mais um, mais um. Não, você vê que por trás não é aquela necessidade de realmente ter justiça. É uma forma de eu viralizar. Por exemplo, vamos falar da CPI aí, das Bets? Nossa, eu tenho uma opinião, mas é muito polêmica sobre isso também. Será a favor ou contra? Depende de quê? Da Beth. Eu acho o seguinte, é necessário regulamentar. Perfeito. Certo? Mas o que eu quero falar é sobre aquele circo que foi feito. Ah, com a Virgínia. Sim, com todos. Porque quem tá no poder simplesmente tá aqui na visibilidade. Ah, não, porque eu vou seguir, eu vou deixar de seguir, porque eu vou seguir fulano. Gente! Gente, pelo amor de Deus. Ah, olha só, hoje eu vi Virgínia lá com o Carlinho Maia, eu vou deixar de seguir ela. Esse não é o seu papel. Você é representante do povo. Você é um representante do judiciário. Se coloque no seu lugar. Mas hoje é mais fácil eu estar aqui nas redes sociais porque eu vou ter bastante seguidores. Não, aquilo é... Vocês estão entendendo que está invertendo os valores? Não, aquilo é ridículo. Total. Mas é isso. Como é que muda isso? Que se quem tá lá tá fazendo isso, imagine só. Mas, pô, não pode falar isso não, sabe por quê? Se você chegar lá, pode ser que ele dificulte a vida de vocês. Porque se a Virgínia não tivesse aparecido com Carlinho Maia, então ela não iria, de fato, dar continuidade no processo da Virgínia. Que a Virgínia virou brother dela. Vocês estão entendendo? Que é tipo assim, faz o que eu quero que vai dar certo. Ó, tô decepcionada. Ela vai pro papel. Vai. Doutor, e aquilo também é muito pra, assim, pro povo focar naquilo lá e esquecer o INSS também. É tipo assim, é tampar o negócio pro outro ficar aqui. Verdade, falaram tudo. Não é? Porque, pô, aquilo é mal. Não mudou nada. E nem vai mudar. Não vai mudar. Mas, olha com você pra vocês agora. Vai ter um culpado. E aí? Quem vai ser o culpado? Quer que eu diga? Será que o culpado disso tudo vai ser uma culpada barraqueira? Que vai levar a culpa disso tudo? Vai. Vamos ser nos próximos capítulos. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui hoje, por ter vindo. Obrigado mesmo, ter separado um tempo, né, para bater esse papo com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Tô disponível para vocês. Vão lá no meu escritório, bem pertinho, não custa nada, mas vão lá me visitar, tomar um café. Não ir lá me visitar juridicamente. Estou à disposição. E é sempre bom vocês poderem, assim, convidar pessoas que tragam um assunto para mudar a cabeça da galera, sabe? Porque se a gente ficar nessa teoria e pouca prática, a gente vai continuar enxugando gelo. Eu que quero agradecer e me coloco à disposição dos dois. Pão de Mel Campinas, tá? Ah, que legal! Que patrocina o nosso podcast. Obrigada! Tá bom. Galera, aqui no link da descrição tá a página dela. Segue ela, compartilhe, mostra pra todo mundo, porque ela é sensacional, entende muito, é muito bom. Galera, até a próxima. Próximo.